Olá! O governo federal anunciou recentemente a proposta de reduzir o número de municípios com menos de 5.000 habitantes e que estejam em situação de endividamento. Se aprovada, a medida deverá atingir 1.254 municípios. Bom, para discutir as implicações da medida, nós recebemos os advogados Ricardo Calciolari e Nilson Gonçalves, que é presidente do IDECOM, Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Olá, senhores, tudo bem? Tudo jóia, Felipe. Queria agradecer a presença de vocês e já começar o nosso programa fazendo a seguinte pergunta. Na opinião, de modo geral, na opinião dos senhores, quais as implicações de uma medida como essa para o país, para o Brasil? Fique à vontade. Bom, olá, obrigado pelo convite, Felipe, uma honra imensa estar aqui. Acho que o tema é providencial, nós estamos comemorando 130 anos da nossa República recentemente. E acho que debater o Pacto Federativo, como propõe essa PEC 188, a qual você fez referência, é um tema essencial. Ela trata de vários pontos, acho que esse é o primeiro desafio metodológico, distinguir os diversos tópicos que essa PEC trata. Um deles diz respeito à extinção de municípios, que é o que nos traz aqui hoje, mas ela traz também outras medidas importantes. Nós temos aí pontos positivos e negativos que pretendemos abordar hoje, mas acho que é fundamental que a gente discuta o Pacto Federativo atualmente. E acho que esses 130 anos que tivemos de República e Federalismo nos entregaram aí grande experiência para que a gente possa rediscutir e redebater o papel do município na atualidade. Doutor Nilson, na opinião do senhor também, é a hora de debater essa questão do Pacto Federativo? Sim, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, Felipe, muito obrigado pelo convite. Sim, eu acho que a gente tem que debater o Pacto Federativo, mas eu tenho um pouco de receio que ainda a gente enxerga isso de forma muito pontual. Eu acho que a gente, para discutir isso, a gente precisaria ter uma visão mais geral do Brasil, procurar entender um pouquinho o que acontece dentro dos municípios, dentro dos estados. Quando a gente viaja o Brasil afora, a gente vê diferentes realidades. Uma coisa é a realidade do município aqui no estado de São Paulo, outra coisa é a realidade de municípios no interior do Nordeste, nos rincões do Brasil. Então, eu acho que a gente precisa, sim, discutir e rediscutir, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque, às vezes, querendo dar solução de dentro de uma sala com ar-condicionado, é bem diferente da realidade das pessoas que estão no dia a dia, Então temos que tomar cuidado. Agora, compete a quem tratar dessa questão da criação ou extinção de municípios, É uma questão que é de competência da União, do governo federal ou é dos governos estaduais? O que diz a nossa Constituição em relação a essa questão? Bom, eu acho que essa é uma questão bastante técnica e que precisa ser analisado historicamente, pelo menos à luz da Constituição de 88. Então, se a gente retomar historicamente até 88, sem fazer uma digressão histórica maior, a gente percebe que a dicção original do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição de 88, estabelecia regras ali para a criação de municípios conforme uma lei complementar, dependendo de lei estadual. Então, os municípios criados por lei estadual, seguindo diretrizes de uma lei complementar federal. Era essa a regra originária que veio com a nossa Constituição de 88. Mas o que eu gostaria de tratar aqui, ou pelo menos propor um debate, é que de 88 até a década de 90, mais ou menos, foram criados muitos municípios. Só nessa década, de 1990 até 2000, só a título de exemplo, foram 300 municípios só na região Nordeste, o que dá mais ou menos 30 municípios por ano nessa região, que a gente sabe que é uma região que já tem um PIB per capita bastante reduzido. O sertão nordestino, portanto, sofreu essa ampliação significativa de municípios. Para frear, ou pelo menos lidar melhor com isso, foi proposta uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 15, que modifica esse parágrafo 4º, estabelecendo a necessidade que essa lei complementar trouxesse também um estudo de viabilidade municipal. Mas a lei complementar não surgiu e vários debates foram sendo travados no STF. Em âmbito de ações de ADIs por omissão, as chamadas ações declaratórias de inconstitucionalidade por omissão, que questionavam a inexistência dessa lei complementar. Posteriormente, ainda no STF, se questionou também as próprias leis estaduais que criavam municípios sem ter essa força de um estudo de viabilidade municipal, baseada nessa nova locução que a emenda constitucional número 15 trouxe. Então, esses debates foram bastante claros e fortes no STF. Por fim, o STF decidiu que deveria haver uma lei complementar federal sob pena de extinção desses municípios.
Isso gerou na União um debate muito grande que, por fim, fez surgir uma nova emenda constitucional, a emenda constitucional número 57, que criou o artigo 90 do ADCT, de uma certa forma homologando os municípios criados em esse estudo de viabilidade municipal. Para muitos juristas, isso foi uma afronta ao STF, né, que pleiteou ao nosso Congresso Nacional, na verdade impôs a criação desta lei, que até hoje não veio. Hoje nós temos mais de 10 propostas de PLP, né, projetos de lei complementar, que tratam dessa lei complementar, de quais são os requisitos para se criar um novo município. Mas, de fato, são só projetos, não existe uma lei complementar para esse ponto. E esse acho que é o primeiro ponto que a gente precisava discutir. Nós estamos vendo o passado, sem se atentar como será o futuro. Não sei se você me compreende, mas nós estamos querendo extinguir municípios sem nos atentar aos critérios de criação dos municípios que sequer foram colocados. Esse projeto, na sua justificativa, traz também a ideia de reforçar esses projetos de lei complementar para a criação de futuros municípios. Mas ele traz também a extinção desses municípios, essa regra de extinção que a gente pretende debater aqui. Mas eu acho que é importante que a gente debata as duas conjuntamente. Não só a extinção eventual desses municípios, isso é positivo ou negativo, mas também quais as regras para a criação de novos municípios. Porque isso hoje a lei complementar não estabelece. E o que temos é uma pedra sobre isso colocada por uma emenda constitucional que diz, olha, os municípios criados sem esse estudo de viabilidade municipal continuam válidos. Né? E, portanto, o STF se curvou a essa decisão aí do nosso Congresso Nacional em razão do artigo 90 do ato das disposições constitucionais transitórias trazida pela emenda constitucional 57. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje. Os municípios criados sem estudo de impacto sem estudo de viabilidade municipal foram validados, mesmo às vezes criados sem essa condição de existir financeiramente ou às vezes geograficamente, né? Um território pequeno, poucas pessoas, sem viabilidade municipal, critérios às vezes exclusivamente políticos. Você vê, o doutor Ricardo aqui, meu colega, ele colocou de forma assim bastante assertiva, né, como são criadas as coisas no Brasil e como são destruídas as coisas no Brasil, né? Então você tem lá uma Constituição Federal que não está em silêncio, ela diz lá o que ela pretende de uma forma geral, né, porque é uma lei e que necessita de outros remédios jurídicos para que se forme, para que se cumpra aquilo. E aí se cria municípios de forma mais político, na verdade, do que o que aconteceu no Brasil, essa explosão toda que deu de divisão de cidades, ela acabou sendo muito políticas, né? Então, quer dizer, não se cumpriu a lei naquele momento e agora o que a gente faz? Vamos consertar não cumprindo de novo. E no Brasil isso está acontecendo assim muito frequente. E isso dentro do nosso espectro jurídico acaba deixando nosso judiciário assim bem desacreditado. Por quê? Porque não cumpre-se a lei ou você manipula a lei por uma coisa, para criar ou destruir uma coisa, e depois para o mesmo assunto você cria uma outra aberração jurídica para você poder justificar o que não cumpre. O que a gente repara, e que o doutor Ricardo falou assim com muita assertividade, o Estado hoje ele não tem condições de regularizar ou pelo menos se fazer cumprir a lei, em vários aspectos, eu não estou dizendo só nesse. O Estado hoje não tem condições, ele não tem a força para isso. E como que ele resolve isso? Ele cria alguma coisa que, um projeto onde vai ser bom hoje, de forma midiática para o governo federal, sem se preocupar com a base, que é justamente a grande preocupação hoje dessas cidades. Se você for ver bem, essas cidades, mais de 60% dessas cidades, como que funciona a economia nessas pequenas cidades? Né? Aí as pessoas falam assim, não, mas aí você vai para o âmbito popular, a gente ouve muito isso daí, viu, doutor? No Face, nas redes sociais, né? Não, mas pelo menos vai acabar com esse bando de vereadores, esse bando de prefeitos aí dessas cidades pequenas que só vive com o governo. Então quer dizer que esse é o problema do Brasil? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma lei que o prefeito e o vereador que não conseguir arrecadar o suficiente não tem salário. Então está resolvido o nosso problema das pequenas cidades? Se só esse é o problema, então isso aqui resolve. Então se você não arrecada, você não tem salário. Pronto, então seria essa a forma de resolver? Não, os problemas das cidades vão estar lá. Ou porque a gente vai unir aquela cidade na outra, vai se resolver todos os problemas que tem naquela cidade. Vai resolver o problema do governo federal, do repasse que ele hoje não vai precisar mais fazer. Agora, uma coisa que ninguém pergunta, que eu não vejo ninguém falar, doutor.
Perguntaram para a cidade que vai absorver a cidade se ela quer absorver aquela cidade? Esse ponto é fundamental. É fundamental. Não vai se discutir isso. Então, eu tenho medo dessa forma que se faz e dessa forma com que se mexe a lei para poder resolver problema financeiro. E aí cai no descrédito. Nós estamos visto aí agora. Fizeram uma forma de acabar com esses municípios. E aí eu quero saber o seguinte, quantos municípios no Brasil hoje têm superávit? Para ter condições de absorver um município que não tem. Aí vai ser um que tem déficit, com outro que tem déficit, os dois juntos vão fazer o quê? Agora você imagina, eu tive dando uma olhadinha, doutor, tem cidade que vai ficar a mais de 50 quilômetros da capital. O que vai acontecer com essa cidade? Sede, da né? nova sede. O que vai acontecer com essa cidade? Se tornará um distrito muito distante. Muito distante, não vai ter. Os gastos vão estar lá, necessidade de segurança, necessidade de infraestrutura, necessidade de educação, de saúde, continuam lá. Acabou o distrito, mas as pessoas, ou vai mandar todo mundo embora e vai virar pasto. Não é. Então, eu tenho um pouco de receio desse negócio. O doutor, ele foi muito precavido quando ele fala de leis e como isso acontece no mundo jurídico. Mas eu não vejo ainda as pessoas preocupadas com o que acontece na base, com aquelas pessoas. Só para você ter uma ideia, para a gente não estender muito, mais de 55%, eu estava dando uma olhadinha, a economia daquela cidade gira em torno do dinheiro que se recebe de lá. A hora que você tirar, acontece o quê? Que essas cidades acabam? Ninguém vai se preocupar com isso? Aí vai acabar com mais um tipo de distribuição de renda. Quer queira ou quer não, doutor, isso virou uma distribuição de renda. O que a gente tinha que se preocupar, e o governo não se preocupa, por que ele não vai lá na cidade ver quem realmente trabalha? Ou aqueles pessoas nomeadas pelos prefeitos, vereadores, que só vão lá colocar o dedinho e depois some, não trabalha. Então, como o governo federal ele não tem condições de combater esse tipo de corrupção, ele acaba com o município, coloca todo mundo no mesmo balaio e fala, a partir de agora vocês pertencem ao município tal, que não está preparado para te receber, mas você vai fazer parte, agora a briga de vocês é com eles. Quer dizer, se livrou do problema. Não posso concordar com isso. Bom, depois de toda essa explicação, a gente vai precisar fazer o nosso primeiro intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente volta.